Boa tarde a todos. Sou Alice Francisco, médica ginecologista e mastologista, diretora da ONG Maple Tree Brasil. Bem-vindos ao segundo dia do 7º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Nas próximas 2 horas, eu vou moderar o debate Juntos contra o Câncer de Ovário, organizado pela GSK. O câncer de ovário é a segunda neoplasia ginecológica mais comum, atrás apenas do câncer de colo do útero. Ele é silencioso, demora a apresentar sintomas e pode crescer bastante antes de ser detectado. Por isso, cerca de 75% dos casos têm o seu diagnóstico já em estágios avançados. Cerca de 10% apresentam um componente genético e podem estar relacionados com a síndrome familiar do câncer de mama e ovário. De acordo com as estimativas do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, para este ano, a previsão é que o nosso país registre 6.650 casos novos de câncer de ovário. Para falarmos a respeito, eu chamo os nossos convidados. Anne Carrari é uma paciente de câncer de ovário metastático desde 2015, tem 45 anos, graduanda em saúde pública pela USP, voluntária do Instituto Oncoguia e criadora do Instagram Sobrevivi ao Câncer de Ovário. Fernando de Lima, jornalista e fundador da Associação de Combate ao Câncer de Ovário, ACCO, organização fundada em 2015 e que atua pela conscientização do câncer de ovário por meio da informação. Fernando Maluf, doutor em Ciências e Urologia pela USP, membro associado da American Cancer Society e diretor do Serviço de Oncologia Clínica do Hospital BP Mirante de São Paulo. Marcos Santos, médico cancerologista, presidente do Conselho Consultivo da ISPOR, capítulo Brasil, e também presidente da Sociedade Brasileira de Bioética, regional do Distrito Federal, editor-chefe do Jornal Brasileiro de Economia da Saúde. Nós vamos começar com as apresentações individuais, cada um de vocês tem 10 minutos. Anne, por favor, vamos começar com você. Obrigada. Olá, boa tarde. Meu nome é Anne, eu tenho 45 anos, eu sou mãe do Danilo, do Derek e da Camila, eu sou graduanda em saúde pública pela USP, eu sou voluntária do Instituto Oncoguia e eu sou paciente de câncer de ovário metastático desde 2015. A minha família é o meu motivo, por isso eu inicio com eles. E eu queria dizer que é uma grande honra poder representar todas as pacientes de câncer de ovário e dar voz a elas no TJCC, que realmente é uma ferramenta de empoderamento para o paciente, é um grande aprendizado. E a gente sabe que o câncer de ovário, muitas vezes, é difícil de ser diagnosticado, né? Meu único inchaço foi o meu único sintoma foi um inchaço abdominal persistente e eu me lembro que eu fui em 3 médicos e todos eles diziam para mim, não, Anne, fica tranquila, não é nada, isso é gases e vai passar, até que eu estava já com uma barriga bem grande, inchada, e me sentindo muito mal, fui procurar um pronto atendimento. E nesse pronto atendimento é que eu fui diagnosticada. Eu me lembro que eu pedi para a médica que me atendeu, por favor, pedir algum exame de imagem, porque eu sabia que aquilo não era normal para mim, aquele inchaço. E eu me lembro que ela me disse que a conduta médica competia apenas a ela e não ao paciente. Mas eu acho que ela se comoveu com o meu desespero e, por sorte, ela me pediu o ultrassom e eu já estava com uma ascite muito volumosa. E para investigar o porquê dessa ascite, eu fui fazer uma tomografia e exames laboratoriais. E nessa tomografia, eles já localizaram inúmeros nódulos em todo o meu abdômen, peritônio e o fígado. O meu marcador tumoral, que é normal até 35, já estava em 1.800.
Então, eu trouxe esse primeiro slide para ilustrar que realmente o câncer de ovário, comparado a outros tipos de câncer, ele é o menos incidente, mas ele é o mais letal. E eu me lembro que quando eu tive o diagnóstico, fiquei internada já para fazer a primeira cirurgia e comecei a fazer as quimioterapias, fiz o ano de 2015 inteiro de quimioterapias, né? E eu me lembro que eu fui para a internet pesquisar, porque eu queria procurar outras mulheres que estivessem passando por essa experiência, né? Eu precisava achar essas mulheres para conversar, para entender, porque eu sempre fui muito cuidadosa com a minha saúde, sempre fiz meus exames de rotina, e como que eu não sabia daquele câncer silencioso, né? Como que eu fui acometida por um câncer que não me deu sinais, né? E eu me lembro que eu digitei sobrevivi ao câncer de ovário, porque eu queria achar alguém que realmente estivesse lá para me contar, e eu não achei ninguém. E eu sentia essa necessidade de expor a minha experiência, daí nasceu o meu Instagram, que é por isso o nome dele, né, Sobreviver ao Câncer de Ovário. Muita gente não gosta desse termo, né, sobreviver, mas eu estou falando de um câncer que não existe campanha anual de conscientização. Eu estou falando de um câncer que em mais de 70% dos casos é diagnosticado já em estágio avançado. E é um câncer silencioso, né? Os sintomas dele são muito inespecíficos. Então, eu acho que eu posso dizer sim que eu sobrevivi ao câncer de ovário. E o meu intuito com esse nome era que as mulheres me encontrassem, né? Para que elas me achassem, e elas me encontram. Elas me acham, e eu recebo muitas mensagens de mulheres paralisadas pelo medo, e eu me sinto muito feliz de poder ser uma luz na caminhada delas, e de poder reacender a esperança e falar, vem que dá, sabe? É como se eu pegasse na mão delas e falasse, vem que dá. E fiquei careca pela primeira vez. Eu me lembro que esse moicano que está aí, quem raspou a minha cabeça a primeira vez foi a minha filha. E tem todo aquele estigma, né, que dramático de raspar a cabeça para a mulher. E eu lembro que ela me zoou muito, me fez um moicano, me fez tirar essas fotos. E foi libertador, né, porque eu não aguentava mais cabelo caindo pela casa, por toda parte. E aí meu cabelinho cresceu de novo. E existiam ainda algumas imagens no fígado e no peritônio, mas o meu marcador tumoral normalizou. Mas eu sabia que a cada 3 meses eu tinha que estar em exames novamente. Em 2017, eu virei voluntária oncoguia, porque eu entendi que a minha fala era muito importante e que deixava de ser só a história da Anne, que eu tinha que dar uma representatividade, tinha que ter um ativismo mais forte em relação a esse tipo de câncer. Então, eu precisava me unir, eu precisava me juntar para compartilhar experiência e para multiplicar informação. E nessa foto está a nossa presidente, a Lu Holtz, e a querida Evelyn Scarelli, que com tanto amor, empatia e carinho nos guia, né, como voluntários, e nos orienta para que a gente possa ser multiplicador de informação de qualidade e tornar a internet um local mais seguro para o paciente de câncer, combatendo fake news e mostrando que existe muita vida depois do diagnóstico. Acho que eu passei um a mais. Deixa eu ver aqui. Eu me lembro que eu continuei fazendo meus exames de rotina, e em 2018 os meus exames começaram a mudar, as imagens aumentaram e o meu marcador disparou. Era recidiva. E eu fiz a segunda cirurgia, dessa vez uma cirurgia bem maior, com várias equipes de ginecos, especialistas em fígado, a equipe do Dr. Jaime Kruger, a equipe do ICESP. Eu sou eternamente grata, porque eles realmente salvaram a minha vida. Foram 10 horas de cirurgia, e eu me lembro que foi em julho, e eu tinha o Encontro Nacional do Voluntariado do Oncoguia em agosto, que são essas fotos que vocês estão vendo aí. E eu me lembro que isso fez toda a diferença na minha recuperação, porque eu queria muito estar com eles, muito. Eu estava de dreno, de sonda e de cinta aí. E nas fotos eu estou pleníssima, abraçando os meus amigos e valorizando cada momento com eles, porque eu sabia já
de toda a questão da finitude da vida. Eu acho que só quando a gente se vê de frente com a finitude da vida é que a gente passa a valorizar de fato cada momento da nossa vida. E eu fiquei careca pela segunda vez, mas aí já não era a mesma Anne, sabe? Já era uma Anne mais empoderada, era uma Anne que já participava do TJCC, era uma Anne que pesquisava, que já sabia que era BRCA mutada. E dessa vez eu não esperei meu cabelo cair. Eu resolvi já raspar antes dele começar a cair para doar. E eu resolvi aproveitar e ser feliz. E me empoderei de uma maneira que eu me divertia. Então, eu podia ser uma fada de cabelo rosa num dia, uma mulher sofisticada num cabelo curtinho no outro, uma roqueira de cabelo lilás. E, às vezes, o meu marido se assustava, porque ele chegava em casa e dava de cara com uma morena dando em cima dele. E ele morria de rir. E o porteiro do meu prédio, assim, tadinho, ele desistiu, né? Às vezes eu tinha que tirar a peruca. Oi, sou eu. E eu me lembro que eu me arrumava muito para ir para a químio, porque eu entendia que a cada químio eu estava mais perto da minha qualidade de vida. Então eu colava meus cílios, eu botava minha peruca e eu fazia academia, né, dessa segunda vez das químios. Eu treinei durante a quimioterapia, fazia musculação e eu pude sentir na pele os benefícios da atividade física durante o processo do tratamento, mesmo em quimioterapia, na fadiga muscular, na neuropatia periférica e nos sintomas de quimioterapia, nos sintomas da menopausa, porque afinal eu estava menopausada desde 2015. E eu não teria conseguido sozinha, né? Então, por isso que eu trouxe o meu time, né? A enfermagem do ICESP. Eu dei muito trabalho para eles, porque eu tinha muita reação às quimioterapias, né? Eu parava de respirar ali e, assim, eu dava trabalho para eles e eles me davam amor. Então, eu sou eternamente grata a eles. A equipe do Oncomovimento, a Tânia, a Camila, a Larissa, a Satiko, que me acompanham agora, até hoje, na minha atividade física, na minha questão nutricional. O Oncoguia tem um comitê de saúde mental que tem sido importantíssimo para mim, que a gente aprendeu que mesmo não podendo estar perto fisicamente, a gente está perto de alguma maneira. O meu querido Marcos Cavalante, que sempre colava os meus cabelos, gente, porque isso aqui está tudo colado ainda. E ele sempre me ajudava a restaurar minha autoestima. E se você pensa que cabelo é o de menos, infelizmente você não ficou careca 2 vezes. E a minha espiritualidade me deu paz e tranquilidade para entender que o processo do câncer era um grande aprendizado. E realmente ressignificou a minha vida. E eu fui descobrir que o grande milagre é ter pessoas luz do nosso lado. E todas essas pessoas que estão aí nesse painel foram luz na minha vida. De alguma maneira, cada uma teve a palavra certa para me dar quando eu precisei. E eu aprendi que a gente não é nada sozinho e que a gente precisa fazer conexões. E a troca é a moeda mais valiosa do mundo, porque a gente aprende, a gente ensina e a gente se enriquece muito. Então o câncer ressignificou a minha vida e hoje eu falo que eu sou muito mais feliz, muito mais forte, muito mais empoderada do que antes do câncer. E as pessoas acham que eu sou maluca, né? Mas é verdade, né? Essas fotos são de alguns voluntariados, inclusive da ACO, do Oncoguia também. Eu entendi a minha missão de vida, eu entendi o que eu vim fazer aqui nesse mundo, né? Eu vim alertar, eu vim conscientizar as mulheres, eu vim dar voz para esse câncer silencioso. E o voluntariado hoje é cura na minha vida. Eu percebo que a cada pessoa que eu consigo ajudar ou falar, é como se eu estivesse reafirmando para mim mesma da força que eu tenho e da esperança que tem que estar sempre presente, a positividade durante o tratamento. Eu aprendi que o amor cura, né? O meu marido foi o meu fiel escudeiro durante as quimioterapias, durante as internações. A minha filha foi minha cuidadora.
Eu me lembro que ela chegava em casa e batia morango com gelo durante aquele período pior da químio, para ver se eu tentava tomar alguma coisa. E mesmo que eu vomitasse em seguida, ela calmamente limpava tudo, me trocava e batia outro suco e me fazia tomar. Então, ela foi muito mais a minha mãe do que a minha filha. Os meus filhos mais velhos, mesmo estando longe, sempre me mandavam mensagens de força, nunca duvidaram que eu tiraria tudo de letra. Os meus pets que ficavam ali do meu lado em todos os momentos. Aqui tem algumas imagens lindas do TJ e que eu me orgulho muito de ter participado. Aqui eu estou de máscara, ali foi quando eu estava em químio, eu não estava na moda usar máscara, né? Eu estava usando ali, todo mundo me olhava feito um ET, porque eu estava de máscara e peruca. E a outra já foi do ano passado. E eu trouxe uma coisa muito importante que eu achei, que eu fiz parte de um estudo que se chama Every Woman, que é de uma coalizão global sobre o câncer de ovário. E eles soltaram uma carta, depois desse estudo, com as 6 principais diretrizes que a gente precisa seguir para que realmente a gente possa melhorar o diagnóstico do câncer de ovário. Então, priorizar a informação, melhorar o diagnóstico, ter o diagnóstico mais cedo possível, ter o cuidado mais estruturado e mesmo o cuidado de qualidade de vida, fazer com que a paciente possa ter acesso ao teste genético, que ela conheça o histórico familiar dela, ter acesso aos dados e poder utilizar esses dados, né, no planejamento das políticas públicas. E informação e suporte para ela entender que hoje eu tenho câncer metastático, mas eu tenho muita saúde dentro de mim e eu quero viver muito bem, né? Então, eu finalizo com uma fala que eu quero deixar para as mulheres, que talvez seja a mais importante de tudo isso que eu falei, que é: escutem o seu corpo, né? Ninguém melhor do que vocês para conhecer o que é normal ou não. Se cuidem, façam seus exames e procurem ter um médico que possa escutar vocês. E, doutores, por favor, escutem as suas pacientes. Assim como vocês levam em conta os exames, os laudos, as imagens, o relato delas pode ser fundamental no diagnóstico mais precoce do câncer de ovário. Obrigada. Obrigada, Anne. Essa troca de informação dos pacientes é muito importante. Só nós, profissionais de saúde, não conseguimos fazer sozinhos. Vocês são parte muito importante disso. Agora vamos ouvir ao Fernando, por favor, Fernando. Boa tarde a todos. Bem, eu me chamo Fernando de Lima, sou fundador da Associação de Combate ao Câncer de Ovário. A ACO ela surgiu em 2015, depois que minha mãe foi diagnosticada com um câncer de ovário já num estágio bem avançado. Até aquele momento, falar de câncer para mim e para minha família também era algo completamente fora da realidade. Além da minha mãe mesmo com isso, né? Minha avó também faleceu de câncer de ovário no ano de 1987. Eu sou nascido em 81, então, portanto, ainda era pequeno nesse momento. E mesmo com esse histórico familiar, né, o câncer realmente não foi um tema devidamente discutido na nossa família. E isso eu só vim saber depois de um tempo, depois exatamente no diagnóstico da minha mãe. E a gente só passou a lidar com essa doença da forma correta, buscando informação, foi nesse momento, exatamente, no momento do diagnóstico. E esse é um momento bastante crítico para você parar e analisar as coisas. Então, realmente, aquilo ali foi algo que fez bastante diferença nesse instante. E nesse momento eu fiz, como a Anne mencionou na fala dela, assim, ir para a internet, acho que é o primeiro passo. Isso eu estou falando do ano de 2014. E naquele momento eu fui buscar palavras como a cura, palavras como sobrevivente, alguém que sobreviveu, tratamento. Essas eram as informações que eu estava buscando naquele momento.
E por incrível que pareça, né, estou falando do ano de 2014 aí, eu não consegui, eu tive uma dificuldade, né, na verdade, de encontrar uma sobrevivente. Às vezes digitava lá, saía alguma mulher do México, saía, enfim, pessoas de lugares diferentes. E me conectar com essas pessoas foi realmente uma dificuldade. Eu queria ir atrás dessa informação por um motivo. Quando eu digitei aquilo ali na internet, eu vi que os índices eram bastante alarmantes, assim. Mais da metade das mulheres já são diagnosticadas no estágio avançado. A sobrevida era um impacto ler aquela informação. E aí, como é que eu, sendo o porta-voz ali da minha mãe, ia passar essas informações para ela? Então, isso me chamou bastante atenção. Até que então, em 2015, eu encontrei uma pessoa, finalmente, a Nancy Bueno. Ela foi uma grande luz no meu caminho. E conversei com ela, ela mantinha um blog, uma paciente de câncer de ovário. Depois me conectei com a Juliana Carelli. E aí, aos poucos, as pessoas foram surgindo, né? Então, por isso, primeiro surgiu o movimento CCO, que era um movimento nas redes sociais, que eu usei a meu favor para buscar essas informações, usei a meu favor para poder discutir melhor com os médicos, afinal de contas, eu representava ali a minha mãe, e a informação era realmente relevante nesse momento, e aí eu achei que essa era a estratégia mais adequada. Entender qual é o caminho a percorrer. Então, essa informação, para mim, ela só me fortaleceu. Ela fez também com que eu me conectasse melhor com meus amigos, com os meus familiares, e essas pessoas passaram a ajudar na divulgação desse tema. Então, num tempo curto, as pessoas começaram a me ajudar a divulgar. E aí, aos poucos, as pessoas realmente vão se conectando, os pacientes vão chegando, os familiares de pacientes vão chegando. E, claro, aí, por fim, logo que minha mãe faleceu, foi o gatilho também para eu estruturar esse movimento e criar, então, uma organização e aí ter objetivos. E aí, quando eu falo de objetivos, a primeira informação que já vem em mente, mais uma vez, é a informação. Eu me dedico para a ACO desde 2015, e aí tento ser um interlocutor dessas informações, tento levar informações que são positivas, levar dados, desmistificar um monte de coisa que hoje até hoje a gente ainda vê que tem tabu para falar de câncer, né? E acompanhar esses passos fez com que eu quisesse me movimentar para mudar a jornada. A partir do momento que você está ali e conhece uma paciente que tem menos informação, ou conversava com um familiar que não está tão empoderado e que está com medo, enfim, ali você vê que é um momento crucial. Assim, quem tem a informação tem realmente um passo adiante em relação a isso. E aí, portanto, eu passei a fomentar essas discussões, organizar eventos também, e finalmente se transformou numa organização, a ACO virou uma associação, mas aí entendendo a jornada, eu volto para um outro passo, né? Quando a gente entende a jornada, você entende também que, desenhando ali a missão da organização, ficou claro para a gente que o nosso objetivo era conscientizar as mulheres e trabalhar, portanto, por diagnósticos antecipados, trabalhar pela prevenção. E aí você está falando de um tipo de câncer que não tem um exame definitivo que pode prevenir. E são alguns exames, né, que compreendem essa jornada e que as mulheres precisam entender quais são esses exames. E antes disso, falando também de prevenção e de diagnóstico precoce, a gente está falando também sobre reconhecer sintomas, reconhecer histórico familiar. O caso da minha mãe, por exemplo, é um caso emblemático. Assim, né? Se ela tivesse atenta ao histórico familiar, provavelmente o desfecho teria sido outro. E isso eu só descobri, claro, naquele momento crítico, e aí é que a gente vai resgatar as coisas e lida com essa informação. E aí, fazendo uma pesquisa, né, quando eu estava montando esse slide aqui para a apresentação, eu fiz uma pesquisa e vi que essa é uma pesquisa divulgada em revistas no ano de 2018, enfim,
amplamente discutida. E ela diz assim que 20% das brasileiras acima dos 16 anos não vão ao ginecologista com regularidade. Então você já vê que o trabalho que a gente tem ali na associação é imenso, né? Porque ele já traz um dado que reflete num outro que eu já vou mostrar a seguir. Antes, só voltando um lance dessa apresentação, e desse número, desses 20%, a pesquisa mostra também que 31% dessas mulheres, elas dizem que não vão ao ginecologista por se considerarem saudáveis, mesmo sem ter passado por nenhum tipo de avaliação. E para outros 22%, que não consideram necessário e nem acham importante isso. Então, já mostra bastante. Eu já relaciono diretamente com esse número. Mais da metade das mulheres são diagnosticadas com já no estágio avançado, né, superior a 40%. E aí você faz um paralelo nessas informações. Não que isso seja... mas uma acaba complementando a outra. Né? Você, por um lado, tem mulheres que não vão ao ginecologista, e eu lembro quando eu comecei lá atrás, em 2015, conversando às vezes... No primeiro evento, eu me lembro de uma mulher falando assim, eu faço o Papa Nicolau todo ano. Então, ela estava com os exames em dia, né, para o colo de útero, para o câncer de colo de útero, mas para o ovário, realmente ela não sabia, nem sabia que exame era, não sabia do seu histórico familiar, e a gente lida com essas informações constantemente, até hoje é assim. E aí, mais uma vez, falar de prevenção. Também, quando eu passei a entender melhor essa jornada, uma das informações que chamou bastante atenção foi essa, é uma pesquisa da Unimed, do ano de 2008, 2010, e que entrevistou 447 pacientes, e um câncer no estágio avançado, numa fase avançada, tem um custo estimado em 8 vezes mais do que uma paciente ou um paciente no estágio, numa fase inicial. Então, só essas informações que eu já dei já bastariam para a gente entender o nosso papel e como é importante a gente discutir esse tema, como é importante a gente ter acesso a essas mulheres, né? Porque muitas das mulheres que chegam até a ACO, que por rede social, por mensagem, WhatsApp, seja qual é o meio que ela se conecte, elas já chegam no estágio avançado. E aí você pensa assim, a gente está trabalhando pela prevenção, por antecipar diagnósticos, então a gente precisa ter muito acesso a mulheres que também não têm essa informação lá atrás, de reconhecer sintomas, de saber quais são os fatores de risco, e de saber quais são os exames, né? Enfim, e estimular tudo isso para a gente é crucial. E aí, é claro, como eu estava dizendo, no momento em que eu vim organizar essa atividade, esse slide para essa palestra, eu já percebi algo que, contando a minha própria história, ela é o que vale para todos nós. Assim, para mudar esse cenário, a gente precisa de um envolvimento. Então, quando a gente fala de política pública, a gente tem que ir por etapas, né? A primeira etapa é realmente discutir amplamente essas questões, ter acesso a essas mulheres, entender qual é o papel de cada um e como a gente pode mudar isso, né? Melhorar essas campanhas, fomentar esse debate, e, claro, também falar sobre acesso ao tratamento, falar sobre as novas drogas, enfim, em outras palavras, né, ter um engajamento e uma atitude e uma atuação mais viva, né, e que conecte exatamente isso. Pessoas, familiares de pacientes, associações, né, todo mundo imbuído de um mesmo intuito e de um envolvimento em conjunto. Mesmo que isso aconteça, eu acredito que no ambiente digital eu posso garantir que isso é importante, porque lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha nenhuma pretensão em organizar uma associação, mas a partir do momento que você vai se engajando e que você vai vendo como é esse cenário, isso vai te tocando muito e você vai querendo tentar colaborar mais, né? Mas não é possível que uma pessoa, apenas uma associação, ou apenas as pacientes ou grupos de pacientes façam isso.
Isso é um trabalho de todos e a gente, com mais informação, a gente tem mais poder para fiscalizar, para cobrar, para exigir nossos direitos. Então, eu acho que já enxergo que de 2015 para cá, felizmente, tenho conversado com mais pacientes com sobrevida, mais pacientes em estágio de acompanhamento, cuidados paliativos já com mais qualidade de vida. Isso é muito importante, é muito legal ver. Em 2015 era uma dificuldade, em 2014 nem se fala, né? Mas ao longo do tempo isso vem caminhando de maneira positiva e cada vez mais eu vejo o envolvimento de pacientes nesse sentido. Mas tudo isso que eu falei poderia traduzir exatamente isso aqui. Quando a gente fala da importância de política pública, esse gráfico é um gráfico da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e aí ele mostra que o número de medicamentos incorporados pelo SUS no ano de 2013, 2017, e nos Estados Unidos, né, e no Brasil, no SUS 0 e nos planos de saúde 5. Então, isso mostra exatamente a força que a gente precisa ainda movimentar para atuar em todas essas etapas, assim. Então, falando de prevenção, falando de diagnóstico precoce, mas também avançando nas outras questões, tendo acesso a essas mulheres, levando essa informação, pedindo para que cada um faça um pouco, e aí a gente vai ganhando mais corpo, vá fortalecendo isso, né? Não é só lembrar de paciente quando ela já está diagnosticada, né? Então, se você olhar, são uma série de fatores, uma série de circunstâncias que a gente trabalha para isso. E aí, para manter a nossa missão, que eu falei lá atrás, quando a gente desenhou em 2015, de trabalhar pela conscientização, é um envolvimento enorme, assim. E eu senti isso na pele por acompanhar a jornada da minha mãe, me envolver até hoje, né, com as pacientes, nessa troca de ideia, troca de informação. A gente sabe que a medicina avança, mas a gente tem que avançar na medida também da informação. Às vezes tem exames disponíveis, por exemplo, que são benéficos para as pacientes, e aí você tem um exame de mutação genética, e você fala, a gente tem o exame de mutação genética, fomenta essa informação, alimenta essa discussão, e aí às vezes, ainda hoje, em 2020, alguém fala assim, mas eu não quero mexer ali porque de repente eu vou descobrir um câncer, um familiar meu não quer, às vezes você vai falar da recidiva, então até hoje ainda tem, né? Então eu tenho observado que, claro, a medicina avança, mas a gente tem que avançar com as discussões para que acompanhe e desmistifique um monte de informação como essa aqui. É isso que eu tenho para falar. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Hein? Obrigada, Fernando. Eu vou complicar um pouquinho a sua jornada. No nosso grupo de trabalho de câncer feminino, nós avaliamos, aqui, né, no TJCC, nós avaliamos a Política Nacional de Atenção Oncológica. E na política de atenção oncológica, dentro do câncer feminino, não tem câncer de ovário. É só o câncer de mama e o câncer de colo de útero. Eu acho que é uma excelente discussão para a gente fazer depois. Depois a gente se reunir e, de repente, fazer um planejamento mais adiante, que eu até já comentei isso com os outros membros do grupo, que eu acho que todos os cânceres femininos têm que fazer parte tanto da nossa declaração quanto da política. Né? O que está estruturado por enquanto é o que está na política. Né? Mas eu acho que é um belo início de movimento incluir, por exemplo, o câncer de ovário. Né? Porque a gente fala de informação, a gente fala de importância de educação em saúde para orientar a prevenção. Então, eu acho que a gente precisa conversar sobre isso com o GT de câncer feminino e com a estrutura do movimento. Fica aí a ideia. Tá? Agora nós vamos à apresentação do Dr. Fernando Maluf. O câncer de ovário é o câncer mais perigoso feminino, de todos os tumores. Quando a gente olha para câncer de mama, de colo de útero, de endométrio, de vagina e de vulva,
o câncer de ovário é realmente o que merece mais cuidado. E o motivo disso é porque não existe um exame de rastreamento. Para cada 10 mulheres com diagnóstico dessa doença, 8 já têm uma doença avançada, envolvendo geralmente a cavidade abdominal e peritoneal, a cavidade pélvica abdominal através do peritônio. Importante que essas mulheres têm sintomas. Então, uma parte muito importante que nós médicos temos que aliviar são os sintomas. Mas além de controlar os sintomas, existe ainda um outro objetivo, que é o objetivo da cura. E a cura para esse câncer, ela existe, mas ela deriva da conjunção de vários tratamentos, cirúrgicos, medicamentosos. Mas não só isso, de uma parte que envolve também a medicina que a gente chama de integral, onde a nutrição tem um papel importante, como também a atividade física. Essas duas coisas podem melhorar o prognóstico, mas certamente também melhoram a qualidade de vida das pacientes. Para cruzar esse caminho, percebendo menos efeitos colaterais dos tratamentos e para se manter numa condição muito melhor no pós-tratamento, melhorando outra vez as suas chances de cura. Fundamental que essa doença seja tratada em centros de referência. O câncer de ovário tem como seus tipos mais comuns o tumor seroso papilífero e endometrióide. Tipos mais raros, como o cinoso de células claras, acontecem em menos do que 10% das pacientes. Todo tumor, quando é diagnosticado, tem a fase ao diagnóstico. Tumores de fase precoce, na fase 1, são tratados cirurgicamente e muitas vezes é possível preservar o ovário contralateral e o útero, especialmente nas mulheres ainda em idade reprodutiva. A quimioterapia nesses casos é indicada só se alguns fatores da patologia mostram algum risco maior de recidiva. Quando isso não acontece, o tratamento cirúrgico sozinho basta. Na doença nas fases mais avançadas, o tratamento também é cirúrgico, mas nem sempre a cirurgia consegue ser feita de modo completo. Importante que a quimioterapia, junto com a cirurgia, oferece os dois pilares mais importantes do tratamento. Quando a cirurgia não é possível de ser feita no primeiro momento, faz-se a quimioterapia, reduz o tumor e opera de intervalo, chamado cirurgia de intervalo de sanduíche, seguindo depois a quimioterapia. Quando a cirurgia é possível de ser feita no primeiro momento, segue-se o tratamento quimioterápico. Em alguns casos, além da quimioterapia, junta-se drogas antiangiogênicas, que bloqueiam a formação de vasos do tumor. Importante como grande avanço, que todas as mulheres com câncer de ovário devem ter a sua análise genética feita, porque por volta de 15 a 18% tem mutações. Consensos são muito importantes, e o consenso da América Latina, que foi feito para câncer de ovário, mostra resultados interessantes. Resultados que se aplicam à nossa realidade, às dificuldades econômicas e de infraestrutura. Esse consenso serve para orientar os médicos no campo de batalha a como manejar os pacientes, não só do melhor padrão ouro que existe no mundo, mas o que fazer de melhor quando todas as alternativas não estão à mesa, onde você tem que usar eventualmente uma alternativa B ou C, que é o que você tem à mão, e como usá-la do melhor jeito. Portanto, é um método de instrução muito importante para as pacientes. Obrigada, Dr. Fernando. Agora nós vamos à apresentação do Dr. Marcos Santos. Olá, eu sou o Dr. Marcos Santos, sou radio-oncologista, especialista em farmacoeconomia e professor de bioética na Universidade de Brasília. Em primeiro lugar, eu queria agradecer imensamente a toda a comissão organizadora do Congresso Todos Juntos contra o Câncer e agradecer também ao convite carinhoso vindo da GSK para que a gente possa falar alguma coisa sobre o câncer de ovário especificamente, né? Todos juntos contra o câncer de ovário. Esse é um tema que tem para mim uma característica bastante especial, né? Eu era aluno de medicina e me interessei pela cancerologia, entrei na cancerologia justamente pelo câncer de ovário, né? A gente estava lá no ano de 1997, quinto ano da faculdade, internato em oncoginecologia, e eu fui apresentado ao ambulatório na ocasião da doutora Sophie Derchan, lá na Universidade de Campinas, cujo tema era câncer de ovário, né? E naquela ocasião,
a gente vivia o drama, o dilema de não ter condição de oferecer para as pacientes uma terapia melhor que aquela que estava disponível, que aparecia naquela ocasião, que era a quimioterapia com Taxol, né? A junção do Taxol à quimioterapia com carboplatina que estava disponível, né? Naquela época. E é interessante lembrar que a gente dizia, né, era muito difícil, algumas vezes a gente propunha, né, para as doentes, olha, se você tiver condição de comprar, talvez a memória me traia aqui nos números, mas se eu me lembro bem, a gente falava que o tratamento era caríssimo e que custava alguma coisa aí em torno de 2 a 3 mil reais por mês, né? Hoje, passados mais de 20 anos, a gente... quando volta a falar de câncer de ovário, vê que os problemas de acesso, se a gente não pode chamar dos mesmos, mas muito parecidos, né? Em todos esses anos, o câncer de ovário continua sendo um problema muito importante porque o diagnóstico normalmente é tardio, né? A cavidade pélvica, né, da mulher tem muito espaço para uma lesão ovariana crescer, então demora muito para que apareça algum sintoma. E quando esses sintomas aparecem, o tumor já está avançado, ele já teve a possibilidade de no mínimo atingir outros órgãos da pelve da mulher, o que dificulta sobremaneira o tratamento, né? A gente tem um outro grupo de câncer de ovário menos importante do ponto de vista epidemiológico, que atinge a mulher mais jovem. E aí o problema é manter a fertilidade sem comprometer a curabilidade do tumor. Mas não é sobre esse tipo de tumor de ovário que eu gostaria de falar aqui nessa oportunidade que me foi dada, né? Porque o principal problema é aquela mulher pós-menopausa, então, portanto, ela não vai... a alteração do padrão menstrual não vai ser um sinal para que a gente observe que tem alguma coisa errada na pelve daquela paciente. E normalmente se faz, obviamente já era assim naquela ocasião e continua sendo assim, se faz um diagnóstico tardio, se tenta cirurgias altamente, cirurgias enormes, cirurgias muito grandes, que duram muito tempo, que têm uma morbidade muito importante, e principalmente quando a gente não tem sucesso, que é uma parcela significativa dos casos, desde então, essa mulher vive um final de vida bastante sofrido, né? Ela tem seguidos episódios de obstrução intestinal, dificulta muito a alimentação, a nutrição dessa doente. Ela tem ascite, acúmulo de líquido na cavidade abdominal, não raro submetidas a inúmeras oportunidades em que se faz drenagem, se precisa perfurar a cavidade peritoneal para se fazer a drenagem de líquido. O que eu quero dizer é que o final da vida da paciente com câncer de ovário é um final muito sofrido, e o que a gente puder fazer para evitar isso tem que ser feito, né? Alguns princípios se mantêm nesses últimos 20 anos, né? A cirurgia a mais ampla possível. Lá atrás se falava, né? Cada vez menos se fala, mas se falava do second look, né? Se tinha uma capacidade imagiológica muito pequena, então se fazia aquela cirurgia, se retirava todo o tumor possível, quimioterapia em seguida e depois aquela insegurança, será que o tumor foi todo retirado, será que houve resposta, né? E se fez durante muito tempo até para se ter uma maior segurança, abria-se a barriga daquela paciente novamente, se buscava com biópsias aleatórias algum vestígio de tumor para que a gente soubesse se o tratamento poderia ou não ser interrompido, né? Alguns avanços foram observados nesses últimos anos, né? Não se pode deixar de falar das terapias intraperitoneais, né? Isso, mais uma vez, é um tema que tem uma grande importância emocional para mim também. Eu tenho um grande amigo, né? Sou padrinho de casamento de um cirurgião altamente respeitado lá em Milão, no Instituto Tumori de Milano, que... faz peritonectomia, cirurgias enormes que duram 10, 12 horas, né? E a gente sabe da complexidade técnica, quando bem indicada, né, dessas cirurgias, né?
toda a terapêutica intraperitoneal, quimioterapia hipertérmica, mostraram alguns resultados melhores de fato, mas com grau de complexidade muito, muito difícil, né? Só factível em grandes centros e muito difícil de ser disseminado, principalmente quando a gente está falando de um país como o Brasil, um país de dimensões continentais e que você tem pacientes com câncer de ovário, as mulheres vivendo mais, né, e portanto aumentando a chance de ter câncer de ovário no Brasil inteiro. Então essa não é reconhecidamente uma saída que seja factível do ponto de vista da saúde pública, né? Se precisa pensar em novas alternativas. Se viu a chegada do bevacizumab, né, uma terapia antiangiogênica que de fato ocupa um espaço importante no tratamento do câncer de ovário, mas durante muito tempo o que a gente teve disponível foi a quimioterapia, né, o tratamento citotóxico, e naquela paciente em que você tinha um tempo maior para aparecer a recidiva, que mais cedo ou mais tarde acabava aparecendo de fato, né, na grande maioria das doentes, a decisão era de reexpor ou não essa doente à platina novamente, né? Então aquela paciente que fica mais de 6 meses sem aparecimento da doença novamente, o que para o oncologista que trata câncer de ovário é um tempo bastante grande, mas que se a gente parar para pensar, de fato para a paciente é um tempo bastante pequeno, né? Essa paciente cujo tumor volta para lá de 6 meses, a melhor alternativa que se apresentava para o médico durante muito tempo foi a reexposição dessa paciente à platina, né? Alguma dúvida aí se a nova abordagem cirúrgica vale a pena ou não? Provavelmente vale quando você tem um tumor que seja possível atingir uma ressecção ótima, mas a reexposição à platina, né? A gente estava precisando observar novidades no tratamento sistêmico que pudesse aportar um maior benefício para essas doentes, né? E felizmente a gente viu isso acontecer nos últimos poucos anos, né, nos congressos e inclusive publicações bastante importantes, a chegada dos inibidores da PARP, né? Naquela paciente em que você fez um tratamento com platina, ela segurou por mais de 6 meses, a doença volta, como eu disse, né, isso acontece com a maioria das doentes, aí a possibilidade de fazer um tratamento novamente em que você associa a quimioterapia, né, com alguma variação, e uma terapêutica com o inibidor da PARP, né? Essa é a grande novidade, com resultados aí de controle de doença bastante importante, né? Uma estratégia, né? Não vamos aqui ficar falando especificamente sobre produtos, porque não é esse o caso, né? Mas, enfim, porque o nosso objetivo é dar acesso, né, para as pacientes, mas, enfim, numa situação, quando a paciente tem a mutação do BRCA, você vai lá, dá esse remédio, ela tem um resultado muito legal. Em outra situação, já disponível no Brasil também, independente da mutação, tenha ela a mutação ou não, ainda que a gente saiba que a presença de mutação é um indicador de melhor prognóstico, você dá o inibidor da PARP e essa mulher tem um controle de doença durante muito mais tempo, né? O grande dilema que a gente vive nesse momento é que é muito possível que as agências reguladoras nacionais demandem um segmento maior, né, dessas doentes, para que a gente tenha certeza que esse ganho de anos de controle de doença se revertam em ganho de curabilidade mesmo, ou ganho de sobrevida para essas pacientes, né? Mas a gente não pode deixar de ver que este dilema é um dilema que a gente vai, né, agora falando como bioeticista mesmo, esse é um dilema que a gente vai viver cotidianamente, não só no câncer de ovário, mas em muitos outros tumores, em que quando o paciente demora, né, ele vive muito mais tempo do que a gente estava acostumado a ver, isso normalmente se reflete em uma necessidade de tempo muito maior também para a gente produzir evidência, porque a gente precisa, para ter o resultado, né, de sobrevida global, a gente enfrenta 2 dilemas importantes aí, né, que o primeiro é
o tempo que demora para que a gente produza de fato evidência, que essa paciente, né, tenha o tempo de vida, né, durante todo o segmento, para que a gente possa produzir a evidência de ganho de sobrevida, ou seja, a gente tem que acompanhar essa paciente durante toda a vida dela, e a gente está, quanto melhor o resultado, maior vai ser esse segmento, portanto, maior vai ser o tempo que vai demorar para ter o resultado definitivo no exame. Então é como se a eficácia do medicamento trabalhasse contra, né, o acesso desse doente, porque vai levar mais tempo para ser efetivado. A gente tem que ter cuidado com essa armadilha. E o segundo é que muitas vezes, para que se tenha resultados de ganho de sobrevida global, se evita que aquela paciente que estava no grupo controle seja submetida ao crossover, né? Quando você vê que está tendo resposta de um lado e não está tendo resposta do outro, muitas vezes a gente fica tentado, né? Não estou querendo entrar aqui especificamente no detalhe desses estudos, mas de forma geral é importante que a gente diga que muitas vezes é necessário, do ponto de vista ético, que você respeite, né, a escolha do paciente que tem uma chance menor de cair no grupo controle, mas eventualmente pode cair no grupo que está recebendo placebo. De repente você está vendo resultado importante no grupo que está recebendo tratamento, a gente é forçado a oferecer esse tratamento também para o paciente de grupo controle. E aí a gente vai ter também uma dificuldade maior de demonstrar ganhos de sobrevida global especificamente para esse grupo de medicação, e esse é um dilema que a gente vive nesse momento, né? A gente, quando fala de farmacoeconomia, quando fala de acesso, a gente tem que entender que algumas situações, talvez esteja aqui o ponto mais importante da mensagem que eu quero dar para vocês. Ainda que exista alguma incerteza, daqui para frente, ou até de algum tempo para trás, né, assim, é uma realidade que a gente já está vivendo, mas vai viver cada vez mais, é fundamental entender que a incerteza é uma necessidade. A não incorporação pode ser, se por um lado, de fato, existe um risco da gente não estar usando o dinheiro adequadamente, também existe um risco muito maior, dados os resultados preliminares que a gente tem, de estar perdendo a oportunidade de dar um tratamento altamente eficaz para muitas pacientes. Precisamos entender que a incerteza precisa ser incorporada no processo de avaliação de tecnologia, no processo de ATS, e segmentos dessas doentes, né, com dados de mundo real, acordos de compartilhamento de risco, que seja, segmentos dessas doentes tem que ser feitos, e aí lá na frente a gente volta atrás e reavalia o processo de ATS, mas sem perder a oportunidade que se apresenta nesse momento para a gente agora, para mulheres que neste momento estão com câncer de ovário avançado e que estão necessitando de um tratamento e que fazia tempo a gente não via um tratamento com tanta eficácia. Agradeço demais a atenção de vocês, e era essa a mensagem, né? Vamos lutar para que as nossas pacientes tenham acesso ao tratamento mais moderno do câncer de ovário. Um abraço para todo mundo. Obrigada, Dr. Marcos. Vocês que estão nos assistindo podem fazer as suas perguntas diretamente pelo chat da plataforma. Ao final, os nossos palestrantes irão respondê-las. Comente também no Twitter ou no Facebook com a hashtag Movimento TJCC e acompanhe a sua postagem nesse debate. Nos intervalos dos painéis, aproveite para visitar a área dos patrocinadores, TJCC Social e dos desafios. Navegue na plataforma, faça networking e concorra a prêmios. Me despeço por aqui. Muito obrigada a todos que estão assistindo, e às 17h30 começará mais uma leva de painéis. Até a próxima! Boa tarde. Gostaria de agradecer a todos por aceitarem o convite do movimento Todos Juntos contra o Câncer para participar desse painel. Espero que a gente tenha uma tarde muito proveitosa. Nós temos aqui algumas perguntas que foram enviadas pelo chat, então vou passar aqui para vocês. A maioria delas não está direcionada, então sintam-se à vontade para responder e também para comentar aí a resposta do colega, tá? A pergunta que fizeram foi a seguinte: como o câncer é bastante
Então, qual seria a sugestão para essas campanhas? Como que a gente poderia fazer? Criar para o câncer. Bom, eu acredito que a gente teve um pequeno corte no áudio, mas pelo que eu entendi, a gente está falando de um câncer de difícil diagnóstico, quais as sugestões de campanhas, é isso, doutora? Quais seriam as sugestões para uma campanha de diagnóstico precoce, uma campanha de prevenção, já que é um tumor de difícil diagnóstico por ser um tumor silencioso? Como que a gente poderia vislumbrar uma campanha de detecção precoce? O que vocês acham? Bom, como paciente, eu acredito que eu vivi na pele essa questão e eu sempre ressalto que informação é poder, né? E essa questão de conhecer o histórico familiar, né, que o Dr. Marcos explicou para a gente tão bem, é importante, né? A mulher conhecer o próprio corpo, a mulher realmente ser uma paciente ativa e responsável em relação a isso, mas eu acredito que essa questão do conhecimento do histórico genético possa ser grande carta na manga e de ajuda até para o oncogineco, né, no caso, e acho que o Dr. Marcos pode até explicar melhor para a gente, mas eu fico me perguntando, talvez se eu soubesse que eu era BRCA mutada, que o meu diagnóstico não feito antes, né, doutor? Então, são essas questões que permeiam e que o senhor pode, com certeza, explicar melhor para a gente. Sem dúvida. Em primeiro lugar, obrigado, viu, Alice? Fernando, ouvi a sua fala, fantástico pela tua experiência pessoal, foi um prazer enorme compartilhar. E a fala da Anne, o mais difícil foi a gente se controlar para não chorar, né? Para não chorar junto por aquela conta. Então, Anne, comovente a tua apresentação, parabéns mais uma vez, né? E essa pergunta, de fato, é uma pergunta mais técnica. Então, se você me permite, né, eu como profissional de saúde, né, a resposta que eu tenho não é muito animadora, não. Você já deu uma avant-première, né, assim, é fundamental que a mulher conheça o seu corpo, mas esse é um problema que não foi resolvido no mundo inteiro, né? A gente não sabe como fazer para diagnosticar o câncer de ovário de maneira mais precoce, né? Está um pouco fora de moda, mas o homem mais rico do mundo até alguns anos atrás, antes da Amazon, né, era o dono da Claro, o mexicano que me foge o nome dele, a mulher dele faleceu de câncer de ovário. Todo mundo viu a história do Roberto Carlos há alguns anos atrás. Então, assim, dinheiro não é a questão, né? Tem outras coisas envolvidas. Então, não é assim, despejar um montão de dinheiro aí, fazer todo mundo um monte de exame que a gente vai conseguir mudar esse cenário. Não é isso. Pesquisas estão sendo feitas e a gente espera resultados melhores, né, para o futuro. Mas, por hora, a resposta científica, baseada em evidência, é que não tem nada que a gente possa fazer. O que a gente pode fazer, na verdade, para não deixar assim, uma resposta tão nihilista, né, é que assim, tem muito que melhorar para a nossa situação atual, né? Quando você me conta que você, viu, Ana, quando você me conta que solicita ao médico um exame e o médico te responde daquela maneira arrogante, eu tenho vergonha pela minha classe. Eu só posso te pedir desculpa pela isso, né? Isso é horrível, né? Eu até anotei isso aqui, que eu fiquei chocado, porque isso é uma coisa que acontece com frequência. Mas não também que a gente tem que sair fazendo um monte de exame, porque isso tem um custo, né? É um custo muitas vezes necessário. E às vezes, quando a gente faz muito exame, a gente acaba achando um monte de coisa que não é câncer e às vezes a gente faz um monte de procedimento também que pode... É o outro lado da moeda, né? Então tem que ser muito bem pesado.
Tem que melhorar o acesso no Brasil, a gente tem que melhorar, mas se a gente pensar no melhor acesso possível, a gente ainda vai ter um número muito grande de pacientes com tumores avançados, e esse é um problema que a ciência ainda não tem uma resposta no dia de hoje. Eu acho que uma coisa que é bastante importante, doutor Marcos, é a questão da orientação das mulheres quanto aos possíveis sintomas, né? E esta é uma pergunta que nos fizeram no chat. Quais são os sintomas de alerta para o câncer de ovário? Os sintomas, eles estão muito específicos, né? Assim, a cada 20, sei lá, cada 100 mulheres que vão ter esses sintomas, 99 não vão ter nada, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado para falar, né? Como a Anne falou, ela tem um inchaço na barriga, uma nodulação. Se a mulher ainda estiver menstruando, ela tem uma alteração do fluxo menstrual, mas, assim, o câncer de ovário é muito frequente na mulher pós-menopausa, então nem isso aparece, né? Alguma alteração do hábito intestinal. Tudo muito inespecífico, não tem um sintoma que saltou, né? Isso aí outro dia meu pai me ligou e falou: Marcos, eu estou com um inchaço inguinal aqui. Eu falei: pai, isso é hernia inguinal, procura um cirurgião. Mas como é que você sabe? Eu sei. Se é um inchaço inguinal ou uma hernia inguinal. Agora, não existe esse sintoma que a gente chama de patognomônico, né? Esse sintoma claro que é do ovário. Uhum. Eu gostaria de fazer uma pergunta, aproveitando a presença do doutor Alice e do doutor Marcos. Acho que também a Anne pode também responder sobre isso, mas a gente tem que lembrar que estamos falando para pacientes diagnosticadas, cada uma num determinado ponto, né, do seu tratamento, enfim, da sua jornada como paciente. E esse é um tema que interessa muito e é bem recorrente para a gente. E eu queria que vocês dissessem um pouco sobre o momento da recidiva para essas pacientes, como encarar esse momento de recidiva e no aspecto do tratamento, o que é esse momento para elas, assim, que tem à disposição, que a gente tem de tratamento para oferecer, enfim. No panorama geral, falaremos sobre isso. Acho que é importante. A gente, na associação, tem aproveitado esse momento de pandemia e outras organizações também têm feito, e isso é muito positivo, alertado muitas pacientes, enfim, mas a gente sabe também que esse momento é bem delicado, né? E elas possuem muitas informações sobre muitos temas, eu acho. Acho que a discussão tem se ampliado de forma bastante positiva. Mas eu queria ouvir a palavra de vocês, especialistas, sobre esse aspecto específico. Pode falar, doutor Marcos. Eu faço questão de ouvir a Anne, essa pergunta é para ela. Eu vou comentar depois. Eu vou falar primeiro, porque aí o senhor me complementa, porque é sempre um aprendizado, né? E, de repente, a minha experiência pessoal pode ser um pouco diferente da experiência populacional, né? O que eu sinto, doutor, eu já tive a recidiva e fui submetida ao mesmo protocolo, né, de platina, com Taxol, que o senhor citou, que é o mesmo protocolo de 20 anos atrás, né? O meu tratamento hoje é um tratamento paliativo e exatamente por muitas reações à toxicidade dessa quimioterapia, eu já não tenho condição de se fazer a minha quimioterapia numa quantidade ideal para redução desses tumores. Então, eu queria perguntar para o senhor se o senhor nota que seria até mais barato, do ponto de vista economicamente falando, da saúde, o acesso para pacientes em tratamento paliativo, para pacientes em estágio avançado, o acesso à imunoterapia, que possam prolongar a qualidade de vida dessas pacientes, porque eu percebo que talvez, se eu me submeter novamente à platina, ao Taxol, eu não sei se eu aguento, porque até hoje eu tenho muita neuropatia periférica,
até hoje, eu tenho muita perda de memória, dores de cabeça e dores crônicas no corpo. Então, o senhor acha que é sonhar muito alto eu imaginar um acesso igualitário de imunoterapia para todas as mulheres? Eu sei que até no âmbito privado isso ainda é uma grande disputa e é uma grande luta, mas eu estou sonhando muito alto, doutor? Ou o senhor acha que pode ser um caminho? Olha, Anne, eu acho que assim, esse que você descreve como um sonho, eu acho que é o sonho de todo mundo, né? O que todo mundo quer, né? O que a gente quer é que todo mundo tenha acesso ao melhor tratamento possível. O que acontece, que é importante citar, é o seguinte, e isso é importante ser falado, né? Muitas vezes a pessoa responsável pela incorporação tecnológica, né, não é muito bem entendida, e muitas vezes porque não se expressa muito bem também, né? Mas é preciso que a gente tenha um entendimento, né, que esteja no sistema privado de saúde ou no sistema público de saúde, né, o compartilhamento, a ideia de mutualismo é a mesma, né? Então a gente tem que pensar conceitualmente. E conceitualmente, o que a maioria dos países fazem é o seguinte, um acordo tácito, prévio, que diz o seguinte, olha, o seu problema de saúde é meu problema de saúde também. Nós vamos, desculpa a crueza, dividir a conta, né? E quando a gente faz esse acordo, né, do ponto de vista ético, isso tem que se basear em algumas premissas, né? Como é que fica fácil explicar? Olha, se você quiser fazer uma cirurgia estética, colocar silicone, fazer a pálpebra do olho, um implante capilar, alguma coisa assim, isso é mais fácil a gente se colocar de acordo com isso. Não é um problema da sociedade, né? Isso é uma coisa, inclusive em alguns lugares até pode ser, né? Mas isso é uma outra situação. Agora, existe um conjunto de medidas que a gente está de acordo que deve ser compartilhado com todos, então deve haver acesso, né? Quando o movimento sanitarista brasileiro, lá na década de 70, né, inspirado pelo pós-guerra, a Organização Mundial de Saúde, traz, né, a definição de saúde, lembra? Saúde é um completo bem-estar físico, mental e geral. Justamente utópico, né? Ninguém tem saúde completa, né? Mas aí vem o movimento sanitário brasileiro e coloca no artigo 196 da Constituição: saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Só que não acaba aí, né? É um parágrafo de 4 linhas, né? Que eu obviamente não sei de cor, mas é mediante a aplicação de políticas públicas, prevenção, etc. Na Constituição não está escrito que todo mundo tem direito a tudo, né? E aí a gente, quando pensa que essa Constituição é de 88, né? Em 88, eu disse para vocês, né? Eu fiz ambulatório de ovário na Unicamp com a doutora Sofia em 97, e o dilema era o Taxol, que custava R$2.000. Isso é uma brincadeira hoje, uma brincadeira de criança. A gente está falando cada vez mais de números que trazem digamos assim, uma dificuldade maior de incorporação, né? Então, o que acontece? Diante dessa situação, o mundo inteiro está fazendo assim, tá? O mundo inteiro não, desculpa. Mas, assim, você está estudando saúde pública, você com certeza vai estudar, né, que países que têm sistema público, né, tipo a Inglaterra, o Canadá, Nova Zelândia, Austrália, mesmo na Europa, o Brasil, inspirado, né, no modelo welfare state, todos, né, colocam uma segunda barreira. E aí vai, Fernando, uma pequena correção numa fala sua, se você me permite. Quando você coloca que os Estados Unidos têm 60 aprovações de quimioterapia oral, no Brasil só tem 5, é importante que você reconheça a diferença. Nos Estados Unidos é o FDA, tá, que dá a bula. E lá o plano de saúde nos Estados Unidos, ele cobre e aumenta o preço no dia seguinte. Acabou, não tem problema. No Brasil, existe todos esses remédios que você falou, ou uma grande parte deles, tem bula no Brasil também.
demora um pouquinho mais, mas o Brasil está tendo, né, muitas aprovações como segundo no mundo, logo depois dos Estados Unidos. Então, desses 60, eu diria para vocês, para você aí, sem checar, mas um chute que eu acho que tem uma chance muito boa de estar certo, é que uns 50 bula no Brasil, né? Então, assim, o FDA seria o equivalente à Anvisa no Brasil. E essa Anvisa dá bula. Porque no Brasil, em todos os outros países com sistema público, por isso que os Estados Unidos não é um bom modelo, você tem uma segunda checagem, digamos assim, né? E essa checagem leva em consideração a economia, o preço, né? Porque nos Estados Unidos você faz um seguro de saúde como você faz um seguro de carro. E se você não tiver dinheiro para pagar, você fica sem tratamento com a maior tranquilidade, na porta, na rua, né? Não é o caso do Brasil. Você eventualmente perde o teu seguro, né? Você perde o teu emprego, você tem o direito de ficar com o teu plano de saúde por um tempo, e se você eventualmente perde o teu plano de saúde, você vai ter o atendimento no SUS, né? Por pior que seja, a gente tem que reconhecer o que o SUS fez de bom, né? A gente lembrar de como era o sistema de saúde prévio. Eu acho que eu estou me alongando, viu, Alice? Mas eu vou tentar terminar em mais 30 minutos a minha fala. Porque a pergunta que a Anne fez é uma pergunta muito complexa mesmo. Então, Anne, até eu falei isso, né? A gente precisa ter a maior segurança possível para incorporar um remédio. E ter a opção também, vamos ser, né, bem claro, de discutir com a indústria preços, né, que remunerem adequadamente o processo de desenvolvimento desse remédio, que é cada vez mais caro, né? É o efeito da mola, né? Quando a gente pega uma mola encolhida, a gente faz pouca força e estende bastante. Isso foi o Taxol. Assim. Agora, a gente tem que fazer muita força para estender só um pouquinho, né? Então, a gente tem que negociar com a indústria preço também, mas a gente tem que tomar cuidado com os nossos critérios para não ficarem muito rigorosos. O remédio ele não pode ser vítima do seu próprio sucesso. Né? Eu não posso ter um remédio que, de repente, muda a história, eu vou ter que esperar 20, 30 anos para depois ter o resultado definitivo desse remédio. Então, existem, né, formas alternativas, né, para caminhar para a conclusão, em que você discute a incorporação condicional. Tá? Então, risk sharing, compartilhamento de risco, pagamento por performance, estudos de mundo real, várias alternativas tem como implementar no Brasil, ainda existem algumas barreiras legais, mas isso está avançando, tá? Que a gente vai não fazer aquela incorporação definitiva, mas a gente incorpora, deu certo como no teu caso, o plano de saúde paga. Não deu certo como acontece em outros, aí não há remuneração, né? É um exemplo. Fernando, tem uma pergunta aqui que eu acho que você pode nos ajudar. Que tipo de políticas públicas você acha que seriam interessantes para beneficiar as pacientes de câncer, em tratamento de câncer de ovário com diagnóstico de câncer de ovário? Oi, doutora Alice, falhou a sua pergunta, o áudio. Que tipo de políticas públicas que poderiam beneficiar as pacientes com diagnóstico de câncer de ovário? Eu acredito, como eu falei na minha apresentação, eu acredito muito que eu acho que a gente tem que se fortalecer como um todo, né? O doutor bem lembrou aí, assim, até corrigiu o meu slide que eu finalizei com uma informação bastante relevante, bastante importante da qual eu não tinha. E eu acho que isso tudo mostra o quanto é importante a gente ainda ampliar essa discussão. No meu primeiro ponto de vista, respondendo essa questão, quando eu apresentei no início do slide uma informação da FEBRAL, que 20% das brasileiras não vão ao ginecologista, ali eu estou diante de uma informação de política pública claramente, na minha opinião. Exato. Eu acho que se a gente já tem... se a coisa falha ali, eu acho que a gente tem que melhorar a discussão e trabalhar muito fortemente a informação no aspecto da prevenção e da antecipação de diagnóstico
porque na sequência do meu slide, na sequência da minha apresentação, eu também trouxe uma informação, que também é uma informação no aspecto da política pública, da importância do exercício disso. E política pública, a gente pensa assim, uma coisa tão grande, uma coisa que está fora do nosso alcance. Não é isso, assim, a política pública vai fazer no nosso dia a dia. Basta também a gente levar esse esclarecimento e eu acho que discutir ele de uma maneira onde todos possam compreender o papel de cada um. Assim. Na sequência disso, na sequência dessa informação dos 20% dos brasileiros não vão ao ginecologista, a gente tem um outro lado disso, que eu apresentei justamente como um contraponto, que é o valor de um custo de tratamento em fase já avançada, né? Então, quando a gente vê ali que o valor, às vezes, é 5 ou 6 vezes superior, se ele fosse do que comparado a um câncer no estágio inicial, a gente também está diante de uma informação de política pública. Resumindo essa resposta, ao meu ver, é uma série de conjunto de informações que a gente precisa colocar à disposição, mas que cada indivíduo precisa entender que papel tem ali. Então, uma paciente, a gente sabe que no momento de fragilidade, ninguém vai parar e vai ficar pensando, agora eu vou exercer minha política pública. Não é assim que a coisa vai funcionar. Então, às vezes cai, assim, tem uma paciente como a Anne, que tem voz, ela tem um papel importantíssimo de multiplicar essa informação para que daqui a 1 ano ou 2 a gente tenha várias pessoas com o mesmo poder, a Anne usou até a palavra empoderar-se, né? Assim, com o mesmo poder de informação e transformando. Então, essa multiplicação de conteúdo, desse exercício da prática de cidadania, eu acho que tudo é uma política pública. Quando eu posso falar da minha história pessoal, só para finalizar essa resposta, quando eu me vi ali diante dessa situação, né? Minha mãe se tratou no hospital público, eu cobrava muito dos médicos, cobrava uma conversa, cobrava um entendimento sobre a doença. Ali eu vi que na hora não, né, tem entendimento disso hoje, mas naquele momento tudo isso era exercício de política pública, sabe? Eu cobrar aquilo que eu tenho direito, eu cobrar que o acesso dela seja antecipado, que a gente cumpra com as leis de acesso ao tratamento. Eu preciso cobrar autoridades, aí eu estou falando num aspecto maior, né, dentro dessa cadeia, mas eu cobrar as autoridades, os políticos, para que a gente tenha acesso ao tratamento, como o senhor bem lembrou, né? Ou seja, a tecnologia, a novas drogas, entendeu? Então, eu acho que, ao meu ver, resumindo essa resposta, doutora Alice, e quem estiver assistindo, eu acho que a política pública ela é um exercício de cada um de nós. A gente, como associação, tem um pouco desse papel, e vocês, como profissionais da área de saúde, né, que estão lá na ponta, tem esse papel também desse estímulo. Acho que parece, ao meu ver, também que isso tem sido feito de maneira positiva com o passar do tempo. Enfim, acho que a internet também colabora com isso. E, por outro lado, pacientes como a Anne, né? A gente sabe que não teremos todo mundo, né, vai ter esse engajamento, mas se a gente tiver mais pessoas assim, eu acho que a gente muda esse cenário e empurra ele para um lado mais positivo, assim, né? Ao meu ver, é isso. Assim. Então, o resumo da minha resposta eu também acho, e acho que uma coisa importante, só para a gente encerrar aqui, já finalizando o nosso painel, uma coisa que é importante na política pública é a educação de saúde e a função da atenção básica, porque é lá que começa, né, o diagnóstico, e é justamente a rotina, como você disse, ginecológica, ou a rotina clínica, que é onde pode começar o diagnóstico, né? Então, a função da atenção básica, do generalista, do ginecologista, do posto de saúde. Então, é nesse sentido que eu acho que já começa toda essa política pública que a gente pode, sim, investir aí nessa educação em saúde, tanto da população quanto da formação dos profissionais, do treinamento dos profissionais, para que eles sejam alertas, estejam sempre alertas para isso também. Gente, o nosso tempo acabou, eu vou encerrar aqui o painel.
Quero agradecer a todos vocês que aceitaram o convite do Movimento Todos Juntos contra o Câncer. Quero agradecer também ao Dr. Fernando Maluf, fundador do Instituto Vencer o Câncer, que esteve conosco também. Muito obrigada pela presença de todos, obrigada a todos que acompanharam o nosso painel, e continuem acompanhando aí os painéis de hoje com a gente. Um abraço a todos e ótimas palestras. Obrigada. Até mais.